Graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs nesse dia, nessa oportunidade, quando aqui estamos mais uma vez para louvar o nome do Senhor, com culto de adoração, com a palavra, com a ministração da Santa Ceia. Hoje é um dia que nós estamos dedicando a agradecer a Deus pela vida de tantas mulheres, mundo afora, mulheres cristãs, mulheres que deram o testemunho por meio do seu exemplo, por meio da sua fala, da sua voz, por meio de ações que dignificaram o nome do Senhor e o reino de Deus. E a leitura dessa noite está no Evangelho que escreveu João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Vamos ver a experiência dessa mulher. Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 7. Nos diz assim o texto: Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Respondeu-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Jesus começa seu ministério com 12 discípulos, como aparecem em todos os evangelhos sinóticos. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas. Lá está a lista, a relação daqueles homens que foram chamados por Jesus Cristo para ser seus discípulos. No entanto, esse mesmo evangelho, não tão claro assim em Marcos, em Mateus, mas principalmente em Lucas, esse evangelho, ele mostra que muitas mulheres discípulas, chamadas assim, mas que permaneceram, a grande maioria delas, no anonimato, também serviram a Jesus, estiveram a serviço do Senhor. Mulheres que foram essenciais no seu ministério. Lucas vai citar várias delas, mais do que todo mundo. Lucas cita Maria Madalena, Joana, a mulher de um procurador romano que servia sob Herodes. Também vai citar Susana, algumas Marias,
Maria, mulher de Zebedeu, Maria, mãe de Tiago, Maria, própria mãe de Jesus. São várias Marias, muitas mulheres, algumas com nome recuperado, outras que não foram recuperados esses nomes e certamente não serão. Mulheres que passaram, deixaram a sua marca, seu ministério, seu trabalho, seu serviço, mas sequer essa tradição, por conta desse preciosismo dos copistas, daqueles que copiaram a Escritura, eles mantiveram o nome de muitas dessas mulheres, porque eles estavam a serviço da oligarquia judaico-cristã, mantiveram esses nomes no anonimato para nós. Eram mulheres pobres em sua maioria, de classe média, algumas eram ricas. E como sabemos disso? Porque abrimos o Evangelho e vamos encontrar também Lucas nos dizendo essas palavras: essas mulheres prestaram assistência com os seus bens, prestaram assistência com aquilo que elas possuíam. Não só estiveram a serviço, mas também colocaram aquilo que possuía, seus bens, sua riqueza, as suas posses, a serviço do reino. Então Lucas é esse autor que prega, e também ele vai quebrar esse machismo institucional, esse machismo que domina a igreja desde o início, com essas leituras proibidas, mas que ele, como não judeu, ele quebra esse princípio. Esse preconceito contra as mulheres primitivas, se a gente pode chamá-las assim, primitivas, porque estão no início da história da igreja, é um preconceito que não veio daquele que traz o Evangelho, não veio de Jesus Cristo, mas sim através daquilo que foi anunciado, que foi ensinado nas comunidades cristãs tempos depois. Ou seja, nos tempos pós-apostólicos, nos tempos em que esses textos hão de ser copiados, traduzidos, passados da língua original para o grego, depois passado para o latim, passado para as línguas vernáculas, para o português. A história da igreja ao longo dos séculos é que vai obliterar o trabalho e a contribuição dessas muitas mulheres. Jesus Cristo colocou essas mulheres num grau de importância como elas nunca tiveram. E aí ele dizia: por que fazem isso? Ele dizia assim: porque essas mulheres, elas são a parte mais fraca, um nível assim de inferioridade. E fraca por quê? Qual é essa conclusão, ou de onde se tira esse ensinamento de fraca? Fraca por conta de se dizer assim, por conta do pecado, inclusive. Porque o ensino padrão e o ensino que a igreja passou a fazer é que esse erro ou o pecado que vai entrar no mundo vai entrar por meio da mulher. É ela a culpada das coisas terem acontecido da maneira que aconteceram. E aí, nesse caso, cabe aos homens, ou aos varões, ou aos machos, se preservarem para não serem contaminados com essa fragilidade e com essa queda. Um conhecido filósofo pré-socrático dessa época, século 4, 5 antes de Cristo, ele vai afirmar que as mulheres são muito mais inclinadas aos maus pensamentos do que os homens. Por isso, os pensadores, esses autores, esses filósofos gregos deviam tomar cuidado, para que eles não sofressem do mesmo mal. Esse machismo institucional, ele entrou na igreja e criou raízes.
E não é fácil, irmãos, a gente se livrar disso, não é fácil superar isso, não é fácil você quebrar uma barreira que não é de 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas uma barreira que vem ao longo de muito tempo, que se perde no tempo, se perde na história. Por isso que a igreja ela foi criando muitos vícios. E isso vai passando de geração a geração. Daí que as pessoas são cristãs, ou são da igreja, ou são de Cristo, mas ao mesmo tempo elas, sem perceber, elas são elitistas, elas são sexistas, e elas vão travando essas dificuldades na sua mente, no seu coração, e elas, sem perceber, ela assume esses preconceitos. Jesus é aquele que veio quebrar essa linha impeditiva do valor, da contribuição, do reconhecimento do valor das mulheres para o trabalho cristão, para o trabalho da igreja. Os próprios discípulos dele, se você ler o texto, eles não ousaram tanto. Eles viram a maneira como o seu mestre, como Jesus lidou e tratou com essas mulheres. Eles mesmos não criticaram, não disseram nada, mas quando chega a vez deles, quando chega o tempo deles de sair, de pregar, eles já vão agir de uma maneira diferente do que Jesus tratou. Isso porque a sociedade na qual eles fazem parte, a sociedade onde eles estão inseridos, é uma sociedade já toda construída em torno desse princípio. E faltou força, faltou fôlego, faltou disposição para ir no mesmo caminho de Jesus Cristo. Nós somos um povo, irmãos, que constrói barreiras de raça, de gênero, de nível social, intelectual, de tendência política, de forma de religião, tantas coisas. A gente olha esse texto e a gente diz assim: essa mulher de Samaria, essa mulher samaritana, quais as pressões que estão sobre a vida de uma mulher como essa? O que significou para essa mulher conversar com Jesus como conversou naquele dia? São perguntas que nós devemos fazer. Na verdade, devemos perguntar: ela foi liberta, mas ela foi liberta de quê? O que é essa libertação que Jesus trouxe a essa vida? Não era ela própria uma pessoa preconceituosa? Que tinha também os seus preconceitos? Veja que Jesus chega dessa maneira, na simplicidade, pedindo água. Eu quero água. Eu preciso de água. E não há nada de errado com isso. Se você ler o texto, vai ver que Jesus está vindo de uma jornada, de uma caminhada estafante, de uma peregrinação, a pé, cruzando vilas, cruzando cidades, atravessando regiões, a Galileia, e agora ele chega e o texto diz que é em pleno meio-dia, sol causticante, tempo de calor. Ele estava com sede, o calor era forte, e a mulher, como fazia sempre, ela vem ao poço em busca de água. E aí Jesus aproveita essa ocasião, diz: pode me dar água? E aquela mulher, não sabendo quem era aquele homem, ela ficou toda desconfiada, olhou e disse: não é um samaritano, não é gente daqui, tem um sotaque, parece ser de outra região, de outra terra, um estrangeiro, provavelmente um judeu, mas era certo que não era gente da sua terra, não era um samaritano, não era uma pessoa do seu povo. E por conta disso, ela não quis muita conversa, até porque era estranho aquela conversa, dada, como eu disse, os costumes, a tradição,
o impedimento que havia de um homem falar com uma mulher. Onde já se viu um homem falar com uma mulher na rua, e ainda mais sendo um homem estrangeiro, um homem samaritano, e ainda por cima uma mulher que tinha saído de casa e ela estava sozinha? Ela se coloca imediatamente na defensiva. Como é que o Senhor, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela está plenamente dentro do seu contexto, dentro da realidade que havia sido formada pela maneira de agir e pensar daquela sociedade, daquela região, daquele lugar onde ela está. Ela agiu como qualquer pessoa agiria quando interpelado por alguém que não conhece. Ou seja, o que a gente nota aqui é que esse diálogo dessa mulher com Jesus é um diálogo que vai ser travado, mas veja a dificuldade para esse diálogo acontecer. Ou seja, o diálogo começa difícil. É um diálogo que, se você não tiver perseverança, se você não acreditar naquilo que vai fazer, você já desiste dali. Espera aí, não vou ficar falando isso. Me dá água, por favor. Você não devia nem estar falando comigo. A gente não devia estar conversando. Essa conversa nem devia estar existindo. Em outras palavras, é isso. E aí o que faz uma pessoa normalmente? Obrigado. Me deixa eu ir embora. Eu estava com sede, já não estou mais. Outro dia eu entrei numa loja e eu cheguei no balcão, o balconista disse assim: "O que foi?" Eu disse: "Não é mais nada." Era, mas agora não é mais. Até logo, passe bem. Que história é essa? Que foi? Entende? Está por fora até do contexto dele, porque a frasezinha clássica é o quê? Posso ajudar? Né? A gente desiste. Nós somos assim. Vou levar esse desaforo para casa. Aquela mulher agiu dessa maneira. Ou seja, Jesus é perseverante. Jesus, ele tem um plano, ele tem um propósito. Quando fala com a pessoa, quando fala com alguém, quando fala comigo, quando fala com você, ele tem um propósito, ele tem um plano. E às vezes é assim mesmo que a gente age com as coisas de Deus. É assim mesmo que a gente reage diante daquilo que a gente ouve e quer abençoar a vida da gente, quer nos tratar bem, quer nos dizer alguma coisa, e a gente age dessa maneira. Antes da gente cair em si, a gente vai agir dessa mesma maneira que essa mulher agiu. E qual é a fala seguinte de Jesus? Olha, mulher, se a senhora soubesse, se conhecesse. Jesus tentou revelar alguma coisa para aquela vida, para aquela mulher. Se a senhora soubesse o que Deus tem para a sua vida, se você soubesse o que Deus deseja para você, o que Ele tem de bom para abençoar a tua vida, se você tivesse uma noção disso, você não ia agir dessa maneira. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem separado para aqueles a quem Ele ama. A gente não sabe de nada. Deus está, às vezes, forçando com a gente numa situação. Deus está ali nos incomodando mesmo, tocando o dedo na ferida, está insistindo com a gente, e a gente todo armado, a gente todo se defendendo, a gente todo com aquele discurso politicamente correto. Olha, isso não está certo, não é assim.
E Jesus, com toda a paciência, com toda a calma, se você soubesse, mulher, se você soubesse quem é que está pedindo água para você, seria a senhora começar a pedir água para ele. É assim que ele diz no versículo 10. Se você conhecesse o dom de Deus, se você tivesse um vislumbre, se você percebesse, mas essa resposta ainda não adiantou nada. O que é que ela vai dizer diante dessa palavra? Que? Você não tem nem balde. Como que você vai fazer para... Você não tem nada. Você não tem o vasilhame, o utensílio aí que você vai pegar essa água. Você não tem nada. Não tem como resolver isso. Jesus, usando o bom senso, e ela, sem raciocinar, ela julgou as palavras de Jesus com os critérios que determinavam a vida dela. Era assim que ela agia, ela assim, dessa maneira que ela dizia, as coisas só podem acontecer dessa forma. Dessa maneira, se eu quero água, eu tenho que levar o meu balde, eu tenho que tirar a água. Se você diz que vai me dar água, você tem que levar o seu balde, e você vai também fazer da mesma forma que eu fiz. A gente esquece que Deus tem os seus métodos, a sua maneira, a sua forma, e que Ele nos surpreende a cada dia, com coisas que nós nem imaginamos, nem pensamos, nem sonhamos. E Deus está de outra forma e de outra maneira, talvez não segundo a lógica nossa, nem a lógica do mundo, mas segundo o seu querer e a sua vontade. Ele tentando dizer alguma coisa. E a gente, com a nossa sabedoria boba, dizendo assim, não pode, porque as coisas não funcionam assim. Não é assim que as coisas funcionam. Ou seja, essa tentativa é uma tentativa também que o Senhor está fazendo, não é? Que vai caminhando com muita dificuldade. O diálogo aqui nos mostra que não é fácil entabular uma conversa com alguém que não conhecemos, para levar essa pessoa às coisas mais altas da vida, os valores mais altos que essa vida pode oferecer. Quando a conversa é de futilidade, aí a coisa vai. Quando é uma conversa sem compromisso, aí vai. Esse dia eu estava voltando de Madureira e sentou uma mulher do meu lado. E aí era uma costureira. E começou a falar, sei o quê, que essas linhas tão caras, não sei o quê, e parará. Muito calor, mas... e tal. E eu, meu Deus, não estou entendendo nada dessa conversa. Não, mas vamos lá. Porque tem pessoas que sentam do seu lado, parece que até que já... né? E já entra conversando e falando. Eu tenho uma certa dificuldade para isso, mas assim, e a mulher está lá, parará, né? Acabou que ela desceu ali, perto da tua casa, Márcia, é uma costureira ali daquela região, né? Então assim, coisas simples, tá? As pessoas falam do seu trabalho, daquilo que ela faz, daquilo que ela está fazendo, do tempo, do carnaval que passou, não sei o quê. As pessoas falam, mas quando a conversa é para falar de coisas mais altas, mais importantes, coisas que podem de fato mudar a vida, das metas de Deus, dos propósitos de Deus, aí a conversa tende a ficar difícil. Jesus não desiste, porque Ele não desiste da gente. Jesus vai insistir.
aceitou aquela mulher como ela era e tentou outra vez. Nos versos 13, ele vai dizer, afirmou Jesus, é mais uma tentativa, quem beber desta água vai tornar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É Jesus insistindo. É Jesus tentando entrar luz naquela mente, naquele coração. E a mulher vai continuar interpretando tudo segundo a sua forma de pensar, da sua forma de agir, da sua forma de trabalhar. Ela continua pensando em carregar balde, ter como chegar aquela água lá no fundo do poço. Às vezes a gente se encontra assim também, irmãos, entretidos com nossos problemas, cheios de preocupações, achando que não vamos nos desvencilhar das situações difíceis da vida em que nos encontramos, e aí nós fechamos todas as possibilidades e todos os caminhos e todas as portas que Deus está apresentando para nós, soluções daqui e dali, mas a gente não enxerga, nós estamos ali preocupados demais, pensando da nossa forma, do nosso jeito, e isso só pode ser resolvido dessa maneira, ou então daquela outra assim, a gente faz uma porção de linhas, isso dá assim, assim e o assado, e fora disso não dá, aí não vai. Não tem jeito. Fora disso, pode tirar. A gente então decreta tudo. E a gente esquece que a gente tem um Deus que pode todas as coisas. E que pensa e que age de uma maneira surpreendente para a nossa vida. Essa, irmãos, é a riqueza de ser cristão, de ser discípulo de Jesus, é que Ele nos surpreende a cada dia, com situações novas e inesperadas para nós. Situações que você depois com calma vai dizer assim, eu nunca pensei nessa solução, nunca pensei que isso pudesse ser resolvido dessa maneira, nunca pensei. Mas Deus sabe como as coisas podem ser resolvidas. Aquela mulher via tudo a partir somente do seu próprio horizonte, da sua forma de pensar. E quando alguém fala algo diferente do que ela pensa, ela já não entende. E aí Jesus então, diante dessa insistência, tenta conversa por aqui, tenta por ali, Jesus finalmente, ele vai dizer assim no versículo 16, olha, sabe de uma coisa, mulher? Vai lá chamar teu marido. Chama teu marido. Veja como Jesus tenta solucionar, estabelecer esse diálogo. A insistência de Jesus para falar com a gente. Começa com a vida de trabalho, ele não falou de religião, partiu de quê? Da água que ela foi buscar. Ela foi buscar água, ele disse, me dá água, e não deu para conversar a partir disso aí. Era daquilo que ela estava fazendo, era do trabalho que ela estava exercitando naquele momento. Mesmo assim, ela vai colocar 1000 dificuldades por conta das tradições, dos costumes e das regras que não funcionam dessa forma. Às vezes nós estamos presos a essas coisas. Nós não falamos com A, com B, com C. Nós estamos impedidos. Existe uma segregação. Os Estados Unidos é um grande país, uma grande nação, mas é uma nação segregada. Visitei os Estados Unidos e vocês dizem, agora eu vou nessa igreja. Ah, essa igreja é de branco. E essa aqui? Nessa aqui é de negro. Vamos lá. Aí você entra na igreja dos negros, aí aquela festa. Opa! Pula daqui, pula dali. Esse é o jeito dos negros. Bom, legal. Cada um na sua, no seu.
segregação. Velada, porque oficialmente, pelas leis, todas as pessoas são iguais. Aqui também é assim, todo mundo é igual, mas na prática, você sabe que não é. Discrimina daqui, dali, sei o quê, mas se tiver que dar aquela palavra oficialmente, não, todo mundo é igual, são iguais. Isso é uma luta que já vem de tempos. Isso é uma luta que vem do tempo da Revolução Francesa, 1789. Liberdade, igualdade, fraternidade. Isso é uma luta. Porque os antigos diziam assim, as pessoas não são iguais. Aristóteles dizia assim, tem gente que nasceu para ser escravo, paciência, e tem gente que nasceu para ser livre. Mas como foi isso? Problema. Sabe-se lá como foi? Os deuses fizeram assim. Pessoas livres, pessoas escravas. Na Índia funciona assim até hoje. As castas. Você nasceu em qual casta? Então você vai morrer nessa casta, não vai sair disso daí. E Jesus chega para nos dizer, não tem casta, não tem nada disso. Deus vê as pessoas no seu interior, Deus vê a cada um de nós e para Ele todos nós somos iguais diante dEle. Amém, irmãos? Somos todos iguais diante de Deus. Não importa se você é índio, se você é mestiço, se você é negro, é branco, mestiço, sei lá o que for, não importa, Deus não olha isso. E é isso mais ou menos que Jesus está tentando dizer a essa mulher. Vai buscar teu marido. O que é que Jesus faz nessa cena? Jesus invadiu o direito à liberdade daquela mulher com o objetivo de fazer justiça. Às vezes é preciso isso. Por quê? Ela tinha liberdade de ter quantos homens, quantos maridos quisesse, é verdade. Mas Jesus vai mostrar, mas isso não é lícito. Isso não é lícito. Todas as coisas podem ser lícitas, mas nem tudo convém. É Paulo que vai dizer isso. É o mesmo Paulo que disse isso, é o mesmo Paulo que vai dizer assim, eu perdi todas as coisas para ganhar a Cristo. É o mesmo autor, é o mesmo evangelho. Nós temos liberdade para fazer o que quiser. Só nós não temos liberdade para decidir sobre a nossa salvação. Fora disso, a gente tem liberdade de fazer o que quiser. E a resposta dela, veja que foi brusca. Como se ela achasse aquilo intromissão. Ele estava falando de água, falando as coisas, e agora já está falando da minha vida pessoal. E a resposta dela é como se fosse uma espécie de defesa. Mas é aqui que Jesus atinge, sabe? É Jesus tentando falar com a gente e a gente não dando ouvido e de repente toca na ferida, toca naquele ponto neurálgico, naquela coisa que a gente não quer falar. Normalmente essas coisas a gente não quer falar disso. A gente passa por cima, não está acontecendo, mas está acontecendo. Não, isso não está acontecendo. E esse assunto aí? Não quero falar sobre isso. Mas Jesus nem pergunta, chama teu marido. E espera a reação dela. Porque a resposta dessa mulher é ela dizer assim, não tenho marido. E ele esperava o quê? Que a conversa terminasse ali. Não tenho marido. Mas Jesus vai completar. Você agora falou bem. Você realmente não tem marido. Por quê? Porque os 5 que você já teve, e esse que agora não é teu marido, você já teve 5. E esse que você está agora não é teu marido.
Esse era o ponto fraco daquela mulher. Então, Jesus vai atingir aquele ponto, o nervo, aquele lugar ali onde está toda a ferida, todo o problema. Jesus está demonstrando a ela, esse que você está aí é um quebra-galho. É alguém que na tua vida não se sabe lá como. É como as pessoas falam por aí. E agora? Agora eu estou com fulano ou com cicrana. Como é que foi isso? Não sei, menina. Isso aconteceu de repente. A gente, quando vi, já estava. Ah, é? É. Às vezes eu escuto essas conversas. No metrô, no BRT. Pois é assim. E a gente foi ficando e está lá. Vamos ver o que vai acontecer disso aí. Está uma coisa assim simples. Jesus exatamente diz isso daquela mulher. Só que agora mexeu com ela. E qual é a resposta dela? Dissestes a verdade. E a conversa agora vai se estabelecer. O que é que a gente encontra aqui no versículo 19? Essa mulher dizendo, vejo que tu és profeta. Quando é que a conversa vai começar de fato? Agora. Eu estou achando que tu é um profeta. Toda aquela raiva, todo aquele ranço, toda aquela dificuldade, a mulher foi quebrada. Estou achando que tu é um profeta. Por quê? Está falando da minha vida. Está dizendo como eu sou. Irmãos, nenhum pregador, seja homem, seja mulher, missionário, ninguém sabe, a gente não sabe da vida dos outros. Aquilo que as pessoas nos falam. Mas quantas vezes a gente é abordado em lugares que a gente vai falar. Outro dia eu fui pregar numa igreja, e aí, lá para Niterói, e a moça veio toda aflita depois do culto, e falou assim para mim, pastor, só para eu tirar uma dúvida, não vou tomar muito seu tempo, o pastor conversou sobre a minha pessoa com o senhor? Eu cheguei aqui agora há pouco, senhora, o culto é 7 horas, eu cheguei 6:30, sei nada da sua vida. Obrigado, era só uma dúvida que eu queria esclarecer. Entende? Quer dizer, Deus vai tocando nas coisas, Deus vai falando, Deus vai agindo, e esse negócio aí parece que é comigo. É o que aconteceu com essa mulher. Opa, ele está falando da minha vida. Quem é ele? Para falar da minha vida, para expor, para dizer exatamente o que está acontecendo comigo. É isso que Jesus faz. Jesus quer estabelecer, meus irmãos e irmãs, um diálogo criativo conosco. Ele quer que a gente ouça. Às vezes a gente pode estar com essa dificuldade, o Senhor está batendo, tentando, ei, preste atenção, estou falando com você, e a gente está, não sei o quê. E aí, até que chega um momento que bate num ponto, que diz, opa, eu agora estou entendendo que Ele está falando comigo. A mulher, a partir desse ponto, ela vai ouvir a Jesus. Jesus vai dizer exatamente quem é Ele. Eu sou o Messias. Versículo 26, eu sou aquele que fala contigo. E o final dessa história, essa mulher, o que é que ela vai fazer, irmãos? Versículo 28, ela larga o cântaro. Ou seja, aquilo que era tão importante para ela, aquele vaso, aquele instrumento que servia para ela ir e voltar a tirar água, que ela achava que sem aquilo não tinha água nenhuma, agora diante dessa fala, ela larga o cântaro, deixa aquilo que tomava a vida dela, e ela vai para a cidade. E vai para a cidade para quê? Para anunciar a Jesus Cristo. Venha ouvir um homem que disse tudo quanto eu sou. Ela se tornou uma missionária na sua própria cidade, a ponto daquela cidade dizer, depois de ouvir Jesus, já não é mulher, pelo que tu disseste, mas nós mesmos temos testemunhado
que esse é o Salvador do mundo. Que assim seja, irmãos, que o Senhor fale conosco, abra o coração, a mente, para ouvir aquilo que Jesus Cristo tem a dizer a cada um de nós. Amém.